Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Como vocês devem ter percebido, aqueles que nos acompanham assiduamente, na semana passada não houve o IL Flash. O motivo foi que nós tivemos um problema técnico com a nossa câmera, então essa semana, excepcionalmente, nós teremos 2 apresentações do IL Flash, uma referente aos artigos da outra semana e a outra referente a esta semana. Então vamos então à primeira edição do IL Flash da semana, resgatando os artigos da leva anterior. O primeiro deles, um artigo do nosso antigo colunista João Luiz Mauad, que aborda o tema da meia entrada, que é uma política pública muito conhecida aqui no Brasil, marcante aqui no Brasil, que abate metade do preço do ingresso para espetáculos, filmes no cinema, peças teatrais, para o público, especificamente o público estudantil, né, idoso, enfim. Né? E o João Luiz Mauad vai trazer o pensamento de um grande autor e político liberal do século XIX, o francês Frédéric Bastiat, para dialogar com a política da meia entrada e tentar trazer uma ótica liberal sobre esse assunto. O artigo Bastiat e a meia entrada. O texto é um diálogo com outro artigo, uma matéria do Pablo Hortelado na Folha de São Paulo, que defende a política da meia entrada. E aí, usando inicialmente argumentos do Bastiat, o Mauad vai mostrar que, ao contrário do que comumente se diz, a meia entrada ela encarece os valores, os preços dos ingressos. Por quê? Pela lógica de outro autor liberal importante, Milton Friedman, não existe esse negócio de almoço grátis. Então, quando você abate o preço de um determinado público, os outros terão que pagar o pato, terão que pagar o preço para cobrir a falta de arrecadação que terá o empreendedor. Então, os adultos que não são estudantes, que não têm a carteirinha de estudante, que não vão pagar a meia entrada, vão pagar mais pelo ingresso, o que desestimulará a frequência deles aos espaços do cinema, do teatro ou do que quer que seja. Com isso, perdendo clientela, os estabelecimentos terão que aumentar o preço até dessa meia entrada, o que vai também afastar o público que ganhou aquele benefício inicialmente e todo mundo acaba perdendo. Principalmente quem paga mais o pato é quem produz a peça de teatro ou o filme, que vai passar a ganhar menos por isso. Então há uma lógica, como diz o Mauad, antieconômica e antiliberal por detrás da política da meia entrada. Por falar em lógica antieconômica, antiliberal e em pagar o pato, pagamos todos o pato pela prevalência de ideologias socialistas, intervencionistas e estatizantes no imaginário da sociedade. Sobre isso trata o primeiro de 2 artigos do professor Alex Pipkin, O Parasita Rubro Continua a Apatifar. Um título bastante exótico, bastante diferente, mas fundamentalmente trata-se de uma crítica ao Luiz Fernando Veríssimo, colunista da Zero Hora, conhecido escritor, que flerta o tempo inteiro com as ideologias da extrema esquerda. E o Pipkin sustenta que o parasita vermelho, porque a ideologia vermelha, a ideologia socialista, nada mais é do que uma ideologia parasitária, o parasita vermelho, com a sua ignorância econômica, né, a expressão que o Pipkin coloca, ele acaba sugando e reduzindo ou obscurecendo, esmagando os incentivos, os estímulos que existem dentro de uma economia de mercado para que o indivíduo empreenda, o indivíduo ouse, o indivíduo cresça e com isso gere renda, riquezas e empregos na sociedade. E também desestimula que o indivíduo lance mão das suas competências e das suas habilidades, porque tudo que o socialismo mais quer é afundar a todos ao mesmo tempo na miséria, né, na pobreza, na falta de brilhantismo, na falta de crescimento. Na mesma linha de crítica ao socialismo, o professor Pipkin traz o artigo Não importa se é comunismo ou socialismo. O que fundamentalmente ele diz aqui é que os rótulos que se empregam importam menos do que o que se materializa, que é o coletivismo, o autoritarismo, a tirania. No entanto, ele também sustenta que é absolutamente necessário que nós apontemos o dedo para as matrizes ideológicas por detrás dos regimes autoritários. Não adianta se prender apenas à superfície, porque se prender à superfície é o caminho perfeito para que se diga deu errado porque o sujeito era mau, mas a ideologia é boa.
Não, a ideologia é o veneno, a ideologia socialista, a ideologia coletivista e também o coletivismo teocrático. O Pipkin cita no artigo dele ditaduras islâmicas, por exemplo, que não são propriamente baseadas no socialismo, no materialismo histórico dialético de Marx, mas que são também doutrinas autoritárias, intrusivas, que com isso também desestimulam o crescimento pela ordem espontânea e pela liberdade dentro de uma sociedade. Outro problema que alguns autores apontam, além do socialismo, é o problema do globalismo. Essa expressão gerou uma grande polêmica nos últimos anos, o debate intelectual vem sendo travado em torno dela e muita gente questiona o conceito como sendo um conceito meramente de teoria da conspiração, né? Mas muitos liberais, entre eles o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Rodrigo Constantino, acolhem o conceito de globalismo, diferenciando esse conceito do conceito de globalização, que seria pura e simplesmente a troca econômica e humana, né, entre os diversos países que acontece em decorrência dos fenômenos econômicos contemporâneos, né, da nova onda da economia mundial. O globalismo, ao contrário, seria uma pretensão de instituir forças supranacionais que impõem regulações poderosas sobre as nações e por isso também sobre os locais, sobre a economia local, né, a vitalidade da economia local, e que por isso mesmo são, ao contrário do que poderia parecer, antiliberais do ponto de vista econômico. Sobre o globalismo, especificamente a figura de George Soros, um bilionário húngaro que é muito ligado às discussões sobre o tema, é o artigo do Carlos Júnior, Os Destruidores do Mundo. O artigo dele faz uma análise sobre o pensamento do George Soros, que é um pensamento que defende a necessidade de poderosas regulações acima das esferas locais e nacionais e que ele coloca como sendo, apesar de contraditoriamente defendida com argumentos ditos liberais, a gente tem o George Soros se colocando como um defensor do cosmopolitismo liberal, à la filosofia de Karl Popper, que defendia a sociedade aberta, né, sociedade tolerante. Paradoxalmente, essa doutrina, esse pensamento do George Soros acaba tendo consequências contrárias à liberdade. Agora nós temos dois manifestos. O primeiro é criticado pela autora do artigo, que é a nossa Catarina Rochamonte, que escreveu o texto em parceria com o advogado e diretor de projetos do Instituto Liberal do Nordeste, Pedro Cabral. É o artigo O Manifesto Desonesto de Artistas e Intelectuais contra o governo Bolsonaro. Os autores são críticos ao governo Bolsonaro, eles acreditam que existem até algumas posturas do presidente da República que tem uma índole autoritária, né, uma psicologia autoritária, e eles acham que é necessário sim fiscalizar e criticar o governo, mas não com base em mentiras. E o artigo basicamente ele estabelece, aponta e desfaz mentiras que no entendimento dos autores foram veiculadas num manifesto de intelectuais e artistas da esquerda, da Beautiful People, que gostam de posar de defensores da liberdade, da democracia, mas usam e abusam da mentira e do engodo para defender os seus pontos. E na verdade, como apontam os autores do artigo, estão muito mais interessados em poder, né, e não respeitam o processo democrático representativo. Só vale se quem ganhou a eleição foi da turma deles. Se quem ganhou é contra, então não é aceitável, é antidemocrático o resultado e a vontade do povo. O outro manifesto é o manifesto dos lacradores, dos progressistas, né, contra fantasias de carnaval. É o tema que eu abordo no meu artigo O Manifesto Autofágico dos Lacradores Brasileiros. É basicamente uma brincadeira com o Manifesto Antropofágico de Mário de Andrade, né, que foi um fato cultural da história brasileira. Eu faço uma brincadeira com esse nome desse ensaio, falando do Manifesto Autofágico das esquerdas. Porque elas que estão sempre acostumadas a falar em apropriação cultural, em dominação das elites, etc, etc, e ficam apontando para todas as manifestações como manifestações de preconceito, de discriminação, de dominação. Pois bem, essas mesmas esquerdas lacradoras chegaram a um ponto tão extremo da doença distópica por detrás do argumento delas, que elas agora estão se devorando. Porque a atriz Alessandra Negrini, que é uma esquerdista visivelmente, estava lá no carnaval com a fantasia de índio.
Ela é um exemplo. O cacique de Ramos também foi alvo de críticas nesse carnaval por causa disso. Tava ela lá vestida de índia e o pessoal começou a falar: não se pode vestir de índio porque índio não é fantasia. Isso é uma dominação simbólica, estética do branco sobre o indígena. E aí a Alessandra Negrini se defendeu dizendo que ela se vestiu de índio para defender a causa indígena. E uma associação de indígenas acabou defendendo a Alessandra Negrini, dizendo que não, que no caso dela, olhem bem, né, ela estava fazendo uma homenagem à causa, então pode. Quer dizer, não importa mais o que é a fantasia, importa quem se fantasia e qual a desculpa que usa para isso. É um nível de loucura e de sandice que mostra que já se chegou à metástase dessa doença que é a lacração, que é o esquerdismo pós-moderno contemporâneo. Finalmente, nós terminamos com uma nota que fez um grande sucesso, uma nota crítica do Roberto Rachevski ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Servir a nação ou servir-se dela, eis a questão. O ponto que o Rachevski destaca é que o presidente da Câmara usou para se transportar, ele gastou dinheiro público para usar o avião da FAB, né, para se transportar. Enquanto ele usa o exemplo do ministro da Economia, enquanto o Paulo Guedes usou o avião em voo comercial indo para Brasília, né. Então uma crítica diretamente apontada para o Rodrigo Maia, que ele mostra o histórico do Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia, que não concluiu o curso de economia, ele fala no texto, resolveu trabalhar no governo, onde a economia é nome feio, né? Os liberais gostam de reclamar disso, e botou lá que talvez para os parâmetros de Brasília gastar dinheiro dos outros para viajar de avião da FAB é ninharia, né? É quase um insulto não usar, porque o presidente da Câmara deveria usar, né? Não vale esse cargo apenas pelo poder e pelo prestígio que ele oferece. Vale também e pela mordomia, pela exclusividade e para você ter um avião próprio, com uma tripulação preparada só para te atender, longe da ignara plebe do povo maldito. Esse foi o nosso IL Flash de hoje, ainda teremos outro esta semana, então eu espero que vocês gostem dos artigos e ainda esta semana estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.